aí, né? Faltam os outros malucos. Por exemplo, quem que não está aqui? Vamos ver aqui um 0, um 0, né? Ou, ó, 0, 1, 0, 1. Esse maluco aí não está aí, né? Então, a ideia é, poxa, tá, esse maluco, então, como é que é qual que é o próximo dele aqui, né? Qual que é o próximo estado dele? Então, é aquilo, né? Isso aqui, ó, você vê que ele não está aqui, né? Então, eu tenho que olhar, poxa, 0, 1, 0, 1, ele vai para qual condição aqui, né? Então, é aquilo que a gente já comentou com vocês. Então, joga os três últimos, joga para a direita, né? Então, 1, 0, 1. E o que tem aqui no Q3, ele entra no Q0 barrado. Então, tem 0, vai entrar 1. Você vê que ele não tem isso aqui lá. Bom, qual que é o próximo estado, então? Pego os três primeiros, 0, 1, 1. Pego o que tem na entrada Q3 e inverte, né? Tem 1, vai virar o quê? Vai virar 0. Né? Você vê que também não tem o 6, né? Ele também não está aqui, né? Então, o 6 também não está aqui. Ok, ó. Beleza? Para qual o próximo estado que ele vai? Vamos pensar aqui, né? Então é o seguinte, ó. Ok, então pega os três primeiros, joga para a esquerda, tem o 1, 1, 0, ó, então deslocou aí para a esquerda. E o que tem no Q3 entra invertido, ou seja, ficou 1, 1, 0, 1. Procura lá, tem 1, 0, 1? Não, não tem 1, 0, 1. Próximo, pega os três últimos e passa para frente, né? Deslocou. 1, 0, 1. E que entra aqui no final, pega o Q3 e entra invertido, né? Tem 1, entra 0. Ó. Então, ocorreu o que? Ó? Eu tenho aqui o 10, né? Que é 1, 0, 1, 0 é 10. E também não tem lá em cima um 0, 1, 0. Tá aqui um 0, 1, 0. Beleza. Próximo passo. Então, faz do mesmo jeito aqui, ó. Então, eu vou ter o deslocamento 0, 1, 0. Pega o último aqui, que é o Q3, que é 1, inverte ele e ele entra 0. Então você vê que lá em cima não tem o valor 4, né? E aqui ele já coloca o 4. Né? Vamos colocar um shape aqui. Ok, ó. Né? Então veio justamente daqui para cá. Okay. Próximo, mesma coisa. Né? Então, a gente fazer o próximo, coloca os três últimos na frente. 1, 0, 0. Pega o último aqui e inverte, né? Então estava 0, ele vai inverter, vai para 1. É o 9, ó, não tem o 9 aqui, então um estado novo ainda, né? Beleza, ó. Né? Ok, então vamos puxar aqui para um novo estado. O que faz? Pega os três primeiros, os três últimos aqui, desloca, né? Então eu tenho aqui 0, 0, 1. Pega o que tem aqui no Q3 e inverte. Ele tem 1, vai virar 0. 0, 0, 1, 0. Esse aqui é o 2, também não existia lá. Shape nele. Próximo estado, o que vai acontecer? Vai ficar 0, 1, 0, né? E vai inverter e entrar o próximo. Ou seja, ele vai fechar aqui. Temos o segundo aí. Bateu? O que temos aí, turma? Bateu
o segundo? Não, professor, o primeiro é mais tranquilo para fazer. Cima? Sem dúvida. Ah, mas embaixo é a mesma regra. A única coisa é que você pegou um valor diferente aqui, né? Você está em outro, você vê que tem dois ciclos aqui fechados, né? Se você entrar no primeiro ciclo, você, né, fica nele, e se você entrar no segundo ciclo, você fica nele também. Só que a regra é a mesma, né? Nesse caso, nesse circuito aí, quando que mudaria de um para o outro? Não tem jeito. Aqui é o seguinte, ó, se você quiser mudar desse segundo para o primeiro, você pode aplicar um reset ou fazer um set geral aí. Então você vai ter que usar aquelas entradas aí, ó, de set e reset aí para você forçar ele numa entrada ou outra. Bom, aqui no caso, como é que a gente faz aqui? Então vamos supor aqui, ó, eu tenho uma condição aqui que, por exemplo, é o 6, ó. É o 6. Então eu vou forçar esse cara aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui e vou forçar que o estado inicial seja 0. Beleza. O próximo, eu vou forçar que o estado inicial seja alto, ou seja 1. Vou forçar esse cara aqui também para que seja 1. Ok? E esse cara aqui eu vou forçar para que seja 0. Para que 0, ok. Então, na hora que eu entrar aqui, ele entra com o valor 6. Poderia colocar em qualquer um desses aqui. Né? Porque o 6 que está aqui no cara tal, então do 6 aqui ele vai para 1, 1, 0, 1. Né? Então vamos simular. Você vê que entrou 6. Ó. 0, 1, 1, 0. Aí o que acontece? Esse 1, 0 vem para frente e entra o quê? Entra 1. Então, vou pulsar. 1, 1, 0, ele foi para frente e entrou 1. Né? Então, ele ficou 1, 1, 0, 1. Olhar, ó. 1, 1, 0, 1. Qual que é o próximo aqui? É o 10, né? Que é 1, 0, 1, 0. Então, é aquela história. Passa esses três últimos para a direita, né? Nesse caso aqui do circuito. E entra o quê? Entra um 0, né? Porque 3 e ele entra invertido no próximo. Então, vamos pulsar. Desceu. Nesse caso, então, seria uma constante de entrada do loop, na realidade. Então, você vê a regra. Qual que é a regra, então? O Q3 futuro, né, é o que tem em Q2 agora. Correto. O Q2 futuro é aquilo que tem em Q1 agora. O Q1 futuro é aquilo que tem em Q0. O Q0 futuro é o quê? É o Q3 barrado. Ok. Né? Então, você impôs essa regra, né, e você vê que a regra se mantém aqui em qualquer colocação do meu circuito. Bom, então foi lá, ó, ele foi para 10. Ó. De 10 aqui, né, que é 1, 0, 1, 0, ele vai para 4, né, 0, 1, 0, 0. Né? Então, passa esses três para a direita e entra o Q3 invertido. Né? Desceu, subiu, ó, foi para 4. Né? 0, 1, 1, 0. Aí ele vai para onde? Ele vai para 9 agora. Desceu, subiu, ó, 9. 1, 0, 0, 1. Né? Então, ó, você vai ver que ele, de 4, ele foi para 9. De 9, ele vai para 2. Né? Então, ele vai para 2. Então, vai passar esses três aqui. 0, 0, 1, ele vai para frente. Esse 1 aqui vai inverter e está lá. Ó. Desceu, subiu, ó. 0, 0, 1, 0, que é o 2. E do 2 aqui, ele vai fazer o quê? Vai passar os três para frente. Vai entrar aqui o Q3 é 0. Ele vai inverter aqui. Entra 1. Né? Vai ficar então 0, 1, 0, 1, que é o inicial lá, então. Desceu. Subiu, ó. 0, 1, 0, 1. Então, do 2, ele foi para 0, 1, 0, 1. A gente tem que chegar no 6, né? Então, o próximo é 1, 0, 1, 1 e daí 6. Né? Aí, nesse caso, então, a tabela lá, ela seriam duas tabelas distintas, porque depende do fator de entrada inicial. Não daria para fazer uma tabela única lá fechando o circuito único, porque ele depende de um fator externo. Exato. Então, o que ocorre aqui? Sempre que a gente vai fazer
esse diagrama de fluxo aqui, ó. Então, eu tenho um flip-flop. Então, um flip tem um diagrama de fluxo que é 0, 1, dois estados. Tenho dois flip-flops, então eu tenho que ter 4 estados. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Tem que ter 4 estados. Coloquei 3 flip-flops, tem que ter 8 estados. 2 ocultos. Então, desde 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Esse cara tem 4 flip-flops. Então ele tem que ter 16 bolinhas aqui, ó, 16 estados. Desde 0, 0, 0 até 1, 1, 1, passando por todos os estados. Aí então tem que passar por todos. Né? E óbvio que aqui, por exemplo, por conta do circuito, né, desse contador Johnson, ele tem duas sequências aqui possíveis, conforme o momento que a gente liga. A gente ligou, né, ele enche de 0, depois enche de 1 e assim vai. Né? Então, essa aqui é a sequência que a gente chama de sequência Johnson. E essa aqui é a outra sequência que é uma sequência mais, sei lá, não tem nome aqui, né? Mas é uma sequência que não é a Johnson e que é paralela. Ele pode cair em qualquer uma das duas, né? E como eu disse, não tem como mudar de uma para outra, a não ser que a gente use aquele set reset lá, aí a gente consegue fazer uma mudança dela. Tá bom? Ok, obrigado. Professor, aqui você começou do 0, 1, 0, 1, pulou para o 6? Então, aqui, ó, 0, 1, 0, 1. Ele foi para onde? 1, 0, 1, 1, 0, 1 é 8, 9, 10, 11. Aqui do 11 ele foi para o 6. Né? Ó. Então aqui está em 11, ó, 1, 0, 1. Baixou mais uma vez, ó, foi para o 6. E assim ele vai, né? Então, ele já fechou aqui o ciclo, nós começamos com 6, né? E foi aí para os diversos, né? Que a gente contabilizou aí para o fluxograma, tá? E assim muda, né? Se você mudar esse circuito aqui, ó. Então, vou pegar esse circuito aqui e vou mudar ele, ó. Vou pegar esse cara aqui, por exemplo. Vou pegar esse cara aqui e vou dar um delete nele. E vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, 74, LS, eu acho que é o 32 o que eu quero. Não é o 32. É o seguinte, eu quero uma Shore, ou exclusivo. Aqui, ó, Shore. 74, aqui, ó, 386, beleza. Então, aqui, ó. Então, peguei o 386 e vou fazer o seguinte, ó. Tá, isso pô, esse professor aqui é mal, tal. Só vou relimpar aqui pra gente poder ver aqui. Esse aqui vem aqui, ó. Então, ó, minha entrada aqui, ó, serial aqui vai ser uma Shore. Então, uma Shore de quem? Uma Shore do Q3 e do Q2. Dá um print aí e tal. Esse aqui você vai pensar no final de semana aí como é que vai ser o diagrama de fluxo dele. Tá? Dá um print aí, dá um print screen na tela. O pessoal que não tem print screen, põe aí põe aí no WhatsApp, no grupo aí, tá? Dá um print aí na tela, colabora o pessoal, manda um print lá. Esse aqui é o que você tem que sair para esse final de semana. Puxa, olha, eu esqueci. Não, esqueci. Vai fazer esse cara aqui, ó. A única coisa que agora, o que acontece? Ó, sua entrada não é mais simplesmente a inversão do Q3. É um ou exclusivo entre o que tem no Q3 e o que tem no Q2. Mas a lógica, o resto da lógica é igual, né? A única coisa que está mudando aqui é justamente a sua entrada. É a mesma coisa, 16 bolinhas, né? Começa lá no 0000, vê qual sequência que a gente faz, daquelas bolinhas ali, né? Dentro do 0000. Ah, acabei, a sequência fechou. Tem alguma bolinha que não foi, né? Não está na sequência? Opa, aí pega aquela bolinha que não está na sequência, né? Começa a brincar. Quiser simular o circuito aqui e tal, também, né? Faça a simulação e tal. O ideal
pense com a sua cabeça como é que está, faça no papel e vem aqui, monte o circuito e vamos tirar a dúvida aqui, vamos ver se está funcionando realmente. Entenderam aí a atividade proposta e tal? Professor, põe aí nas bolinhas, por favor. Nas bolinhas, tá? Põe no slide das bolinhas, tirar um print, por favor. Tá aqui, esse aqui. Essa resolução do anterior, eu tinha um contador Johnson, que a entrada era a última saída invertida, né? Obrigado. O que mais que a gente tem aqui, tá? Então, ele tem aqui, né, como exercício, olha, projetar um contador 5 que gere a sequência do código Gray para 3 bits, aí, utilizando o bloco JK. Apresentar o diagrama de estado, a tabela de posição, as funções e tal, né? Beleza. Então, nesse caso aqui, né, projetar um contador síncrono que gera a sequência do código Gray para 3 bits, utilizando flip-flops JK. Apresentar o diagrama de estado, tabela de posição e tal. Então, o nosso mistério aqui, o que é esse código Gray? Né? O que é esse código Gray? Então, vamos colocar aqui o código Gray. Então, aqui, ó, código Gray. Esse código Gray é um código utilizado aí em decodificadores, né? E a grande esquema dele é o seguinte: de um estado para o próximo, de uma contagem para o próximo, eu só posso inverter um bit. Então, eu só tenho uma inversão por vez. Bom, então eu vou fazer uma contagem, por exemplo, em Gray. Eu saio do 0, vou para o 1, do 1, vou para o 2, do 2 vou para o 3. E nessa sequência de contagem, eu só posso inverter um bit. Ele é também chamado de código espelho. Então, eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos colocar aqui, né, a minha linha 0. Então, olha a minha linha 0 e a minha linha 1. No código Gray, o que acontece? O 0 e 1, vou fazer um de 4 bits aqui, né? É simplesmente 0 e 1. Acabou, não acabou? Acabou. Então, se acabou, o que acontece? Se você colocar um espelho aqui a partir desse ponto, você pega e faz o caminho inverso, ou seja, eu tenho aqui o 1 e o 0. Né? Então, isso aqui seria a minha linha 0, 1, 2 e a linha 3. Vou passar um fio aqui só para a gente poder. Beleza. Tá? Então, ó, você vê que eu tenho 0, 1. Aí, a partir desse ponto aqui, né, eu acabei 0 e 1, beleza, já fiz a contagem da linha 0 e da linha 1. O problema é que depois que eu peguei e espelhei, ou seja, eu olhei de baixo para cima e copiei. Tá? E aí, é justamente o meu problema. O que acontece? Eu tenho uma sequência em cima e embaixo eu tenho outra sequência. Então, eu preciso de mais um bit. E tenho que diferenciar o de cima com o de baixo. O que eu faço? Faço a mesma lógica lá, né? Ó. Meto 0 nos de cima e para diferenciar nos de baixo eu coloco 1. Então a sequência aqui está 0, 0, que é a linha 0, 0, 1, que é a linha 1, 1, 1 seria o 2 em Gray, tá? E 1, 0 seria o 3 em Gray também. Tá? Agora o que acontece? Eu passei essa linha aqui e daqui para mim fazer os próximos 4, ou seja, a linha 4, a linha 5, a linha 6 e a linha 7, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e olhar para cima e espelhar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Então, o meu primeiro aqui, ó, se eu olhar para cima, o que eu tenho na sequência? Eu tenho um 0. Eu estou olhando para cima agora e subindo. Né? Eu tenho um 0. E o próximo vai ser um 1. Eu coloco aqui. 1, 1. E o próximo subindo é 0, 1. Eu vou colocar aqui. A linha 6 é 0 e 1. E o último lá é o 0, 0. Ó, coloco aqui, por último, o 0, 0. Você vê que eu peguei, então, o mesmo que eu fiz aqui do 0, 1, ó, eu fiz aqui, espelhei, né? Então, eu tenho 1, depois tenho 0.
Agora eu fiz para o próximo conjuntinho, né? E da mesma forma, você tem 0, 0 em cima e tem 0, 0 embaixo. Você tem um 0 em cima e um 0 embaixo. Como é que eu faço para distinguir os 4 de cima para os 4 de baixo? Acrescenta mais um bit, os de cima tudo 0. E os de baixo tudo 1. Aí você vai observar o seguinte, ó. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois você volta para 0, não é isso? Você olha lá, ó. De 0 para 1. O bit 0 mudou. Da linha 1 para a linha 2. Quem que mudou? Só o bit 2. Da linha 2 para a linha 3. Quem que mudou? De novo o bit 0. Da linha 3 para a linha 4. Quem é que mudou? Só o bit 3. 0, 1, só o bit 2. Né? Da linha 4 para 5. Quem que mudou? De novo o bit 0. Da linha 5 para 6. Quem que mudou? Só o bit 1. Né? Da linha 6 para a linha 7. Quem é que mudou? De novo, né? É o bit 0. E de 7 para 0, né, que eu faço, quem é que mudou? Só o bit 2. Percebe que de um para outro eu só tenho um bit mudando? Então essa é a premissa, né? E agora, como é que eu faço a linha 8, 9, né, a 10, a 11, a 12, a 13, né, a 12, a 13, a 14 e por último a 15. Né? Então, obviamente, para fazer o exercício que está pedindo, ó, eu quero um código grade 3 bits. Então está aqui, meu código grade 3 bits. Está aqui, 0 a 7. Né? Mas eu quero, né, continuar aqui o processo. Como é que eu faço? Como é que eu faço aqui? E nessa linha 8, o que eu faço? Como é que eu fiz para montar a linha 4? Eu não olhei espelhado? Olha para cima aqui e vai colocando na sequência. É o que eu vou fazer. Né? Então, o que eu tenho primeiro? Ó? Eu tenho 1, 0, 0. Você vê que repetiu, né? E o próximo? 1, 0, 1. E o próximo? 1, 1, 1. E o próximo lá? 1, 1, 0. Subiu. Qual que é o próximo? 0, 1, 0. 0, 1, 0. E o próximo? 0, 1, 0, 1, 1. E depois, 0, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 0, 0, 1. eu tenho aqui, ó, 0, 1. Por último aqui, eu vou ter o meu 0, 0, 0. É que aqui a 13 e 14, eles acabaram ficando aqui um pouquinho estreitos, né? Vou colocar um pouquinho para baixo. E agora, você vai ver que aconteceu o mesmo que as outras. Né? Eu tenho metade de cima, tenho metade de baixo, todo mundo, né, um monte repetido, né, aliás, dois repetidos. Como é que a gente faz a diferenciação? Do mesmo jeito. Né? Põe o quarto bit para fazer a diferenciação, né? Tudo 0 na parte de cima. E tudo 1 aqui na parte de baixo. Está montado no nosso código GRI aqui de. Né? E se eu quiser fazer mais, mesma coisa, tá? Você vai só pega a lógica que a gente colocou aqui, né? Ó, passa o risco aqui, ó. Você tem 16 para cima, você põe 16 para baixo, seguindo a sequência aqui de baixo para cima. Se fosse um espelho, né? Espelhado. E aí acrescenta mais o quinto bit. Todo mundo que está aqui de 0 a 15 vai receber 0, e do 16 até o 31 vai receber 1, né? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, ó, vocês verem onde que a gente vai trabalhar isso aqui. Disco Gray. Gray. Olha lá, ó.
esse dígito aqui, ou esse aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Você vai observar que ele está gerando a sequência no código Gray. Tá? E o legal aqui é que você tem a certeza de que só um bit está mudando de um número para outro, de um espaço para outro. Né? Vou dar um zoom nesse cara. Aqui no tio. Aqui é um código Gray mais, né, mais elaborado. Esse cara aqui, tá? Ó. Então, tá lá. Então você vê que isso facilita na decodificação, porque você sabe que só um número, né, só um dos bits pode mudar. Né? Então você vê, por exemplo, aqui no meio, você vê que metade do disco é preto e a outra metade é branca. Né? É claro. Aqui, ó, do estado 000 para o próximo, só tem um bit mudando. Do estado, né, que é o número 1, para o número 2, ó, de novo, só um bit. Então você está esperando só um bit inverter. Se um bit inverteu, você tem facilidade, então, de conseguir utilizar. Onde que esse cara é utilizado? Então, vamos aproveitar, ó, né? Você, por exemplo, coloca aí né, um sensor acoplado aí no motor, e você sabe exatamente em que posição que ele está, esse cara. Né? Então, ele pode ser, né, num deslocamento linear mesmo, ou no próprio angular, aí, para você saber onde que ele está. Deixa eu ver se tem um exemplo de motorzinho aqui. Ele fez um circuito maluco para identificar em qual posição que ele está. Né? Ó, aqui o meu amigo aqui, ele fez uma brincadeirinha dessa aqui, ó. Né? Imagem, né? Então aqui ele colocou os sensores, né, de luz aqui, tá? E aí em cima de cada posição ele já dá um código Gray, e aí ele sabe, né, um binário aqui, em qual posição que está o seu disco. Tá bom? Qual posição que está o seu disco. Então é um exemplo aí de uso para fazer controle de posição aí do motor. Tá? Então é um exemplo aí que usa bastante o código Gray, que ele facilita a confecção aqui, né, minimizando erros na leitura. Tá bom? Essa é a ideia principal do Gray. Dúvidas no Gray aqui, como montar, como fazer, por que funciona. Beleza? Então, como é que seria esse exercício aqui do contador? Né? Como é que seria esse exercício do contador? Eu teria que pegar essa contagem aqui, ó. Né? Então, monta a tabela verdade do estado atual. Põe aquela sequência de sempre. Aí procura aqui, falar 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0. Qual que é o futuro dele? Não, ele é 0, 1, 0 que eu faço. Tá? Então ele tem que montar nessa sequência. 0 vai para 1, 1 vai para 2, 2 vai para 3. Tá. Na hora que você montar essa tabela de verdade aqui, ó, então lembra que a parte. Lembra que a parte da esquerda aqui, ó, ela não muda. O que vai mudar é o estado futuro. Você vai lá no estado futuro. Né? Então aqui, ó, o estado atual não muda. O que vai mudar é o estado futuro. Então, acha na tabela atual, né? Vai e fala, poxa, esse estado atual foi para o futuro.
A ideia, então, é fazer um projeto desse cara. Então, na segunda, projetar o contador 5 decrescente, módulo 8, ele dá no diagrama de estados, tal. Então, mudei no flip-flop de não comentou com você. Tá? Então, o flip-flop de pega um flip-flop, com a saída aqui e, obviamente, a saída aqui embaixo. Tá? Então, o flip-flop JK tem duas entradas aqui. O nosso flip-flop T, ele vai ser esse cara aqui. Vou pegar o meu flip-flop T, ele vai ter uma entrada aqui, né? Como é que vai ser a conexão interna dele? Eu vou pegar o J e splitar com o K. Beleza. Esse é o meu flip-flop tipo T. T de toggle, né? De mudança. Então, o que acontece? O T pode ser duas condições. Pode ser 0 e pode ser 1. Se o T for 0, o que acontece com o meu Q? Obviamente, no momento que você der o pulso aqui. Então, qual que é o que acontece no Q? Se ele estiver em 0, J é 0, K é 0. J 0, K 0, o que acontece com o meu sistema? Mantém ou inverte? 0. Então, ou ele mantém ou ele inverte a condição? Mantém, né? É 0 vai manter, professor? Ele mantém o estado anterior. Então, o estado anterior dele aqui na saída é 0. Entrou 0, saiu 0, não mudou nada. Entrou 0, saiu 0, não mudou nada. Não sai 0. Então, presta atenção. Se ele está em 1, ele mantém em 1. Se ele está em 0, ele mantém em 0. Então, entrou 0, pulsou, ele mantém. Ou ele mantém 0, ele mantém 1. Ok? Ok. É diferente de sair 0. Não sai 0, não. Só sai 0 se o estado anterior dele fosse 0. Agora, coloquei em 1. Se não é mantém, ele faz o quê? 1 e 1 no JK. Ele inverte, né? Então, ele vai pegar o que anterior e vai inverter. Tá? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui bem. Vamos supor que o estado atual do sistema, estado atual. Né? Então, eu tenho lá o Q1 e Q0. Né? O estado atual dele é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Beleza. Qual que é o estado futuro? Estado futuro. Né? Também do Q1 e do Q0. Quem que eu vou querer saber? Eu vou querer saber o que acontece com o T1 e o que acontece com o T0. Tá bom? Então vamos fazer um contador crescente. Ele está em 0, ele vai para 1. Então qual que é o futuro de Q1 e Q0? De 0 ele vai para... Se é crescente, ele vai para 1, né? Ou seja, 0, 1. 0, 1, ele está em 1. O futuro de 1 é 2. Ou seja, ele vai para 2. De 2 ele vai para 3. E de 3 ele volta em 0. Está aqui todos os estados para ele fazer um contador crescente. Estado atual e futuro. Não.
esse cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui só para a gente poder, né, baixar ele aqui e ver o que vai acontecer aqui, né, para a gente fazer aqui o nosso T0. Então, nosso T1 aqui vai comandar aqui o Q1. O que eu quero? O atual é 0. O futuro é 0. De 0 para 0, mantenha ou inverte? Né? Ó, o Q1 de 0, então olha aqui, ó. Eu estou olhando esse cara que está em azul aqui, ó. Né? Vou fazer toda essa linha dessa coluna aqui que está em azul. Ó. Esse cara ele mantém, professor. Então, a primeira linha que é 0 vai para 0, ele mantém. Olha aqui, para ele manter, eu tenho que ter 0, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. De 0 para 1, mantém ou inverte? Inverte. Inverte, então eu tenho que colocar 1. 0 mantém, 1 inverte. Vou colocar 1. De 1 para 1, mantém ou inverte? Então, ó, de 1 para 1, mantém, né? Então, eu tenho que colocar 0, tem. E a última linha, de 1 para 0. De 1 para 0, mantém ou inverte? Inverte, professor. Sacaram a lógica desse cara aqui? Bem, bem facinho, não é? Eu já vou te falar aqui, ó. Olha o T1 e olha o estado atual. T1, essa coluna aqui do T1. E aí você vai olhar o estado atual. Ele é igual a Q0 ou igual a Q1? Q0. Esse aqui eu já estava só de comparar, de dar uma olhadinha, nem precisei, não. Já sei que o T1 é igual ao Q0. E agora, qualquer ideia, você vai pegar e vamos fazer a outra coluna que é em verde. Não, em verde. Né? A coluna em verde está aqui, ó. Né? Vocês notaram que tudo inverte? Olha lá, ó. Q0, a primeira linha, de 0 vai para 1. A outra linha, de 1 vai para 0. A outra linha, de 0 vai para 1. E a outra, de 1 vai para 0. Tudo inverte. Alguém não notou isso? Que do verde para o verde, ó, há sempre uma inversão? Sim, É, né? Então, ó, beleza. T0 sempre inverte. E aí a gente já fala que o nosso T0 aqui é igual ao a 1. Então, basicamente, ó, já tem esse contadorzinho aqui está feito. Né? A ideia de fazer um contador módulo 8 tem que ter o quê? Tem que ter mais uma entrada aqui, que é o Q2, né? Outro cara aqui, que é o nosso Q2, né? E mais um entrada do bloco, né? Tem o T0, tem um que tem entrada T2. Então, é o que mudou aqui. O motor de passo nós já fizemos. Aqui está falando, fazer um circuito do motor de passo que gira no sentido anti-horário, utilizando o modo passo cheio, duas fases, sempre operando, chamado full stack. Esse aqui é o que a gente fez já. Né? Então nós já brincamos com isso, fizemos ele andar em horário, anti-horário. Fazer o circuito com uma entrada capaz de controlar o sentido de giro. Também nós já fizemos e simulamos também. Né? Então de um lado ele rodava para um, do outro lado ele rodava para o outro, tal. Levantar o diagrama de estados para o circuito abaixo. Cadê o circuito abaixo? Tal, ó. Facinho, né? Ó. Tem um, tem dois, ó. Então a mesma coisa aqui. Tá? Projetar um contador síncrono para gerar a sequência de controle das luzes no semáforo, né? Utilizando blocos tipo D. Então, também é fácil aí, né? Apresentar o diagrama de estados, tal, e de transição. Né? Então, verde para o amarelo, tal. Tá?
mesma coisa. Beleza.